Eu sou uma mulher nos meus 40 anos. As pessoas dizem que o mundo melhorou muito e que chegamos à era da longevidade dos 100 anos. Em alguns anos, alcançarei o ponto médio da minha vida. Talvez seja essa a razão pela qual sinto a brisa da primavera, que continua me levando ao sentimento de crise da meia-idade? Não sei exatamente por quê, mas ultimamente tenho olhado para o meu passado vivo, cheio de reviravoltas que não foram fáceis. Há um pensamento que me vem à mente toda vez. O pensamento de que não é o dinheiro ou a pobreza, são as pessoas que realmente assustam. Minha mãe era uma jovem viúva e só tinha a mim. Ela era pobre, mas viveu todos os seus desafios para superar sua pobreza. E só quando entrei na puberdade ela conseguiu um trabalho estável. Era em uma enfermaria de cuidados paliativos na época. Eu não gostava muito do trabalho da minha mãe, pois era imaturo. Minha mãe me perguntou: "Você tem vergonha do que sua mãe faz?" "Mãe, quando eu disse que estava envergonhada como sua filha?" "É impossível não se preocupar. Qual é o problema de trabalhar na enfermaria de cuidados paliativos? Quando está quente, tem ar-condicionado. E quando está frio, é quente. Nem é como alguns trabalhos onde tenho que me preocupar com riscos e perigos. Honestamente, não é apenas um hospital, é uma enfermaria de cuidados paliativos onde os pacientes ficam por um tempo até morrerem em paz. Então, quão desconfortável deve ser trabalhar com a morte sempre por perto. Eu acho que seria bom se você trabalhasse em um lugar alegre e esperançoso." "Amanda, você entendeu errado. Só porque um paciente está prestes a morrer ou em uma enfermaria onde tais pacientes vivem, não significa que não há esperança. Não importa quão difícil seja a situação em que você esteja agora, a vida é a mesma no final. Nossos pacientes, como os outros, esperam as flores da primavera desabrochar e as folhas caírem no outono. Eles vivem com suas próprias esperanças em seus corações. Você é a rainha do pensamento positivo. Essa é minha mãe. Se você está realmente tão preocupada, gostaria de fazer um tour pelo mundo onde sua mãe trabalha? Eu sempre pensei que uma enfermaria de cuidados paliativos lançaria uma sombra sombria da morte. Quando visitei, as vidas dos pacientes e das pessoas que trabalham no mundo não eram muito diferentes das nossas. Havia pequenas felicidades diárias e também esperanças para o amanhã. Minhas expectativas estavam completamente erradas. E o que minha mãe me disse ao sair daquela visita decidiu minha vida futura. Eu entendo completamente sua preocupação. Existem pessoas que desistem e abandonam um membro da família antes da morte. Já enfrentei tal situação. Isso parte meu coração. Eu sei agora, então, acho que sei o que você está tentando dizer. Você está dizendo que apenas uma fração dessas pessoas ruins é assim, certo? De quem você puxou para ser tão esperta? Existe alguém além de você a quem eu possa seguir? Você cuidou de mim toda a sua vida, então, ouvirá mais uma palavra de sua mãe? Como vivi, aprendi que não é certo abandonar as pessoas quando estão doentes e passando por um momento difícil. Eu quero que minha filha não se torne esse tipo de pessoa. Não abandonarei as pessoas quando estiverem doentes e em tempos de necessidade. Prometi à minha mãe naquele dia e não demorou muito para testar minha palavra. Eu cumprirei a promessa do dia. Eu me casei mais cedo do que meus colegas. Quando meu marido e eu registramos nosso casamento, estávamos em nossos 20 anos, ainda inexperientes. Foi cedo para casar, comparado até mesmo aos velhos tempos, quando as pessoas costumavam se casar jovens. A maior razão pela qual decidi casar cedo foi meu sogro. Em um canto do meu coração, a saudade do meu pai estava sempre lá. Foi porque sofri a morte do meu pai em uma idade muito jovem, quando nem mesmo conseguia lembrar seu rosto para mim. Meu sogro era uma pessoa muito especial. Faria sentido se eu dissesse que me apaixonei pela aparência e personalidade do meu sogro à primeira vista, que apoiou tão fortemente sua família no processo de decidir casar tão cedo? Claro que foi por causa do meu marido. Ele é uma pessoa muito reta e amável.
Quando os pensamentos do meu marido eram um pouco diferentes dos meus, ele, que sonhava em se tornar um contador público certificado, estava consumido pela preocupação. Será que poderei fazer meu trabalho como chefe da família? Naquela época, meu marido havia reprovado várias vezes em seu exame de CPA, um dos exames mais difíceis para contadores. Além disso, meu marido era um homem que viveu toda a sua vida apenas estudando. Dada essa situação, pude compreender plenamente as preocupações do meu marido. Eu entendo completamente você. Não podemos decidir nos casar precipitadamente quando até o nosso próprio futuro é incerto. Obrigado por entender. Então, sobre o nosso casamento. Não, quanto mais isso acontece, mais acho que devemos acelerar nosso casamento. Pode ser um preconceito que o marido tenha que sustentar sua esposa. Não é uma grande empresa, mas tem um trabalho estável. Até você se tornar um contador, tenho a capacidade de te apoiar o suficiente. Me sentiria mal por você. Por isso, se você realmente se sentir tão mal, pode fazer mais por mim mais tarde, depois de se tornar um contador. E se eu falhar novamente? E se me tornar um marido incompetente que é velho, não tem emprego e não sabe o que fazer? Por que você pensa em se tornar um marido incompetente antes mesmo de se casar? Por que você já está pensando em falhar? Porque não é um exame fácil. É por isso que temos que nos casar o mais rápido possível. A felicidade é dobrada quando compartilhada e a dor é reduzida pela metade quando compartilhada. Querido, me disseram que não é certo abandonar as pessoas quando estão doentes e passando por um momento difícil. Essas são as palavras e promessas de sua sogra. Então, não posso te deixar ir, não importa quem seja. Não abandonarei um membro da família que está sofrendo. Vamos nos casar. Aquele momento foi quando decidi manter minha promessa à minha mãe. Graças a isso, ficamos noivos. Mas, no final, não conseguimos nos casar. Na véspera do casamento, recebi uma triste mensagem do meu marido. Ao ouvir a triste notícia enquanto informava aos convidados que o casamento estava cancelado, fui até a sala de emergência do hospital, onde vi meu sogro deitado inconsciente e coberto de sangue. Foi um terrível acidente de carro. Será que posso dizer que isso foi uma sorte em meio à desgraça? Quem ousaria dizer isso? Meu sogro não perdeu a vida, apesar de uma colisão frontal com um caminhão. Não parou por aí. Ele teria podido dizer que teve sorte. Mas o meu sogro, que recuperou a consciência após uma longa operação, infelizmente estava numa situação em que não podia se mover sozinho. Foi diagnosticado com paralisia total do pescoço para baixo. Meu marido, que só mostrava uma aparência inabalável diante do pai, estava desmoronando por trás. E foi nesse momento que decidi manter minha promessa. Não o abandonarei quando ele estiver doente e indefeso. Foi o segundo momento em que jurei cuidar do meu sogro pelo resto da minha vida. Porque eu, a nora, vim para o primeiro plano. Ao lado do meu marido, ele não tinha outros filhos. Meu marido era filho único, assim como eu. Na verdade, minha sogra era o maior problema. Minha sogra, que havia sido uma dona de casa ortodoxa, começou a mudar estranhamente logo após meu sogro ser diagnosticado como tetraplégico. Minha sogra, que antes saía com frequência, agora saía e muitas vezes voltava ao amanhecer. E um dia ela não voltou para casa por vários dias e, em seguida, abandonou o marido. Ela até cheirava a perfume barato e álcool. Ela já ficou para cuidar do marido? Nem um único dia. Se eu era elogiada por ser educada e gentil com os mais velhos, desafiei abertamente minha sogra. Você chegou em casa de madrugada novamente hoje? Sogra, você cheira a perfume barato e álcool. Cuidado com o que diz. O que pode ser barato para a sua geração, para nós é o perfume mais popular atualmente. É mesmo? E o cheiro de álcool também é popular? Para onde você está indo? O que você está fazendo esses dias?
Eu tenho que te informar o que estou fazendo e onde estou. Quem é você para perguntar à sua sogra, que é sua mais velha, e me tratar como se eu fosse sua subordinada? Porque você não se importa com o que tem que fazer como família ou como mulher casada. Esse é o problema. Você sabe como me sinto envergonhada toda vez que seu marido pergunta por onde você andou? Procurando uma esposa na sua situação lamentável? Dizem que a única coisa que um homem em sua velhice tem é a esposa. Não posso acreditar em você. Como você pode ser tão insensível? Você já esqueceu o quanto seu marido foi devotado a você? Não há nada para se falar sobre o passado, e acorde antes de tomar partido do seu sogro, uma pessoa paralisada que nem sequer pode levantar um dedo. Estou dizendo para começar a olhar quem é o chefe nesta família. Porque, se você se comportar brutalmente comigo, como hoje, você pode ser forçada a se divorciar e ser expulsa antes que perceba. Essas discussões eram repetidas a cada poucos dias, e cada vez era lembrada da minha promessa de proteger meu sogro. No entanto, cuidar dele não era tão fácil quanto pensei. Para meu sogro, em vez da ajuda de um filho desajeitado nas tarefas domésticas, ele precisava mais do toque de uma nora delicada. Conforme as coisas se acumulavam, chegar ao trabalho e cuidar dele ao mesmo tempo se tornava praticamente impossível. E, no final, tive que renunciar ao meu emprego. Meu marido teve que trabalhar em um canteiro de obras para sustentar a família enquanto adiava sua preparação para o exame de CPA. Cada momento, meu marido e eu sentíamos nossas limitações mentais, mas não tínhamos arrependimentos em nos dedicarmos ao nosso Pai com conforto. Consolávamos um ao outro todas as noites, suportando firmemente os cuidados intermináveis com seu pai. Não é certo abandonar uma pessoa doente em tempos de necessidade. Ver nosso casal assim deve ter sido muito triste para meu sogro. Ver a dedicação de um jovem casal com um futuro brilhante bloqueado deve ter sido uma dor insuportável para um pai. Talvez por isso, por volta do tempo em que a doença do meu sogro entrava em seu primeiro ano, ele trouxe uma história sutil para mim. Sabe, querida, originalmente eu ia te contar depois que eu deixasse este mundo. Não fale assim sobre deixar o mundo, seu filho e sua nora estão firmemente ao seu lado. De qualquer forma, tenho que preparar com antecedência. Tornou-se um fardo até preparar meu próprio testamento. Por favor, controle-se e escute. Lembra do meu segundo irmão que você conheceu quando fomos jantar antes do casamento? Através daquele irmão, comprei um novo prédio de 3 andares na área da universidade. Quando terminarem de cuidar de mim, mudem-se para lá com seu marido e morem lá. Todo o 3º andar é feito como uma casa familiar. Então, comprei deliberadamente quando encontrei e assinei um contrato. Com que dinheiro você comprou? Preparei com o dinheiro do seguro do acidente de carro e o dinheiro que economizei durante toda a minha vida. Não, nunca poderíamos aceitar isso. Da próxima vez, você terá que aceitar. Mesmo que eu tenha que fechar meus olhos no futuro, posso partir em paz. Sou extremamente grata. E esta é a minha maneira de agradecer. Sinto muito. Você pode simplesmente dizer obrigado por cuidar de você. Mas não há motivo para se desculpar, somos seus filhos, é natural que cuidemos. Claro, por causa do meu acidente um dia antes do casamento, vocês nem puderam fazer a cerimônia. Sempre que vejo vocês vivendo apenas com o registro de casamento, me sinto mal, lamento muito, sogro. Você não disse que cuidar da minha doença era uma obrigação de filho e família? Sim, claro. E eu acho que fazer isso também é meu dever como pai. Veja isso como o amor do seu sogro. Quero proporcionar uma boa moradia para meu futuro neto, como um avô também faria. No final, depois de pensar por vários dias, decidi aceitar o presente do meu sogro. No entanto, disse que cumpriria seu mandato muito, muito mais tarde, após sua partida para o reino celestial, e repetidamente pedi sua compreensão, dizendo que só então completaria o processo de herança. Meu sogro concordou prontamente.
Graças aos nossos cuidados dedicados, ele permaneceu neste mundo mais tempo do que os médicos poderiam garantir. E não foi até alguns dias depois do nascimento do meu primeiro filho que soube da morte do meu sogro. Derramei lágrimas intermináveis, pensando que ele não desejava mais viver. Foi no velório que minha sogra apareceu, que nunca mais havíamos visto antes. Veio para ver o nascimento do meu neto ou a morte do meu marido? Era para atuar como a viúva enlutada no funeral? Não. Minha sogra, que apareceu como sempre cheirando a perfume barato e álcool, estava de braços dados com um homem de meia idade que parecia um playboy. Diante da roupa estampada de minha sogra, fiquei completamente pasma. Você deveria ser respeitosa com seu falecido marido. Mesmo que venha ao funeral de outra pessoa com uma roupa estampada, será um insulto. O que importa se estou usando uma roupa estampada? Você não se sente envergonhada? Quem é esse homem com quem você está? Um professor de dança de cabaré ou algo assim? Certamente parece um gigolô. Enquanto seu marido estava de cama, você estava tendo um caso dançando. Não era um cabaré, era um centro de dança sem álcool. Ah, eles não vendem álcool agora? Como você pode se gabar de dançar assim? Você age como se fosse tão virtuosa. Estamos na era da longevidade, vivendo até 100 anos. Ainda sou jovem e saudável, devo ficar amarrada ao lado de um homem que nem pode cuidar de si mesmo? E que tipo de desrespeito é esse diante do seu novo sogro? Meu sogro é o único que foi tão fiel e forte. Mesmo deitado na cama, ele nunca parou de se preocupar com seu filho e nora. Não há ninguém além do meu sogro para mim. Mas um professor de dança como um gigolô? Não podemos aceitar tal pessoa como pai. Bem, ele se preocupou com seu filho e nora. É bom que você tenha mencionado isso. Ele comprou um prédio de 3 andares para vocês? Sim, mas nem sonhe em se mudar para lá. Eu já montei nossa casa de recém-casados lá com ele. Com ele? Sua casa de recém-casados? Você está louca? Ficou louca de tanto beber? Como pôde tocar naquela propriedade? Estou cuidando do que é meu. Porque você, como terceira pessoa, está se intrometendo nos meus assuntos? Aquele apartamento foi deixado para seu filho, para mim e para o futuro neto dele. Essa foi sua última expressão de amor por nós. E você está pegando isso. Você realmente perdeu a razão? Ok, então vamos dizer que perdi a razão. Não me importo de ser rotulada como louca e pegar a propriedade em troca. E você seria melhor encarar a realidade. Sou a esposa legal do meu falecido marido. Sou a prioridade número 1 em herdar tudo que ele tem. Quando ouvi essas palavras da minha sogra, senti náuseas. Ela nunca sequer olhou para o marido quando ele ficou paralisado, e saiu para ter um caso. Dançando com um gigolô. Mas ela de repente tentou dizer que era uma herdeira legal. Isso era completamente antiético. O que era ainda pior é que minha sogra e seu gigolô fugiram com todo o dinheiro de condolências do funeral. Isso mesmo, seu único propósito desde o início era esse dinheiro. Ela não só foi cegada pela sedução do amante, mas até no funeral do marido, só via dinheiro. Ela provou que não era um ser humano, mas um animal desprezível em calor e ganância. O funeral do meu sogro terminou em meio ao caos e angústia. Depois, fomos ao prédio de apartamentos que nos foi dado. No entanto, acabamos testemunhando, conforme previsto pela minha sogra, uma cena feia onde ela estava bebendo vinho com seu amante. Apenas testemunhar a cena foi suficiente para nos deixar enojados. E decidimos não morar lá agora. Você deve estar feliz, você conseguiu o dinheiro e até um novo amante. Já que você conseguiu tudo o que queria, deve se sentir realizada. Mas você terá um final feliz depois de tudo? Eu não acho. Você abandonou os membros da sua família que estavam lutando e doentes, mas só perseguiu sua ganância e luxúria.
Você não merece um final feliz. Saímos de lá depois de uma conversa difícil. A realidade era dura porque nos dedicamos a cuidar de nosso pai doente por vários anos. O apartamento era o único bem que nos restava, mas isso foi roubado por minha sogra. Então, estávamos quebrados e sem ter para onde ir. Acabamos indo para a casa da minha mãe para morar lá. E minha mãe fez o melhor para nos consolar e nos encorajar. Enquanto eu trabalhava no hospício, aprendi uma coisa. Sabe o que é? Não abandonar uma pessoa doente. Nós mantivemos e praticamos esse princípio fielmente. Há mais uma coisa. Não é o fim até ser realmente o fim. Você não viu isso quando veio fazer uma visita ao nosso hospício quando era jovem? Mesmo aquelas pessoas enfrentando a morte iminente tinham um dia de felicidade e esperança pelo qual esperar. Comparado com essas pessoas, você tem um futuro brilhante pela frente. Vocês se amam muito. Então, por que deveriam se preocupar? Mas o que você tem além disso? Dennis, sim. Você não tinha um sonho antes? Sim, de se tornar um contador, certo? Estou pensando que seria melhor se você não desistisse do seu sonho. Não estou dizendo que você deve ganhar muito dinheiro se tornando um contador, mas enfrentando o desafio de realizar seu sonho como marido e pai, dando esperança à sua esposa e filhos para se manterem firmes e lutarem juntos. Você entende o que estou dizendo? Sim, vou tentar. Fico feliz em vê-lo tão disposto. Amanda, você também. Não foi você quem propôs primeiro, dizendo que não o abandonaria em tempos difíceis? Não se esqueça disso. Pelo que posso ver, não há outro homem tão confiável quanto seu marido, Dennis. Então, acredite nele e permaneça firme. Graças a minha mãe, meu marido e eu tivemos tempo para respirar e caminhamos ferozmente para realizar nossos objetivos. Meu marido trabalhou meio período enquanto estudava para seus exames. Eu encontrei um emprego. Me ofereci para fazer qualquer hora extra disponível e realmente demos o nosso melhor. Com o pagamento das horas extras, eu estava tentando diminuir as horas de trabalho do meu marido para que ele pudesse estudar. No meio disso, minha mãe se tornou uma forte espinha dorsal para nos apoiar. Ela sempre preparava comidas saudáveis para o meu marido que estava exausto de estudar. E ela cuidava do nosso filho. Todos nós fizemos o nosso melhor e nossas vidas se estabilizaram, tanto que nos abraçamos e choramos quando consegui uma promoção no trabalho 5 anos depois, ou para ser exata, 5 anos e 6 meses depois. Meu marido e eu finalmente estávamos tendo um casamento em um hotel quando nos deparamos com minha sogra, com quem havíamos cortado relações. Quando a vimos, sorrimos sarcasticamente, como imaginávamos, quando ela nos viu, ficou atordoada. Tardiamente, meu marido e eu estávamos tendo nosso luxuoso casamento como noivos. Mas a sogra estava limpando os restos do buffet de casamento como uma faxineira. 5 anos e 6 meses atrás, no dia em que fui promovida no meu trabalho, meu marido também passou no exame de CPA. E pouco tempo depois, foi contratado por uma das principais empresas de contabilidade. Meu marido suportou 2 anos de treinamento como contador. E depois disso, nosso padrão de vida subiu como nenhum outro. Só descobri então que o salário de um CPA, ao contrário de outros empregos, aumentava muito mais rápido. Seu salário começou em $50.000, mas a cada ano aumentava em $10.000. E no 5º ano, seu salário anual ultrapassava $100.000 sem incluir bônus e benefícios, como salário básico após impostos. Portanto, era uma renda muito boa. Eu também contribuí para isso enquanto trabalhava em um emprego. Eu havia economizado cada centavo, vivendo uma vida frugal e investindo com segurança em fundos mútuos e consegui aumentar nossos ativos consideravelmente para nosso futuro. Agora que nos tornamos financeiramente prósperos, nos tornamos um casal invejado por outros. Decidimos ter nosso casamento atrasado em um hotel luxuoso que minha mãe sempre sentiu pena de não termos feito. Era também um dos desejos do meu falecido sogro.
Em contraste conosco, quando minha sogra roubou nosso único bem, o prédio de 3 andares, porque ela estava trabalhando como faxineira, retirando as sobras do buffet de casamento no hotel. Eu disse a ela que ouvia falar dela frequentemente dos parentes. Não fiquei surpresa ao ver que, na velhice, você caiu nos encantos de um dançarino que não era nada além de um gigolô e abandonou seu marido e seu filho para satisfazer sua promiscuidade. Então, seu trágico final era óbvio. Você não foi abandonada pelo seu amante gigolô depois de fazer ele gastar todo o seu dinheiro? Mesmo assim, você não se deu conta, mas tentou reconquistá-lo pegando empréstimos para comprar marcas de luxo e se tornou uma mendiga, não foi? Então, depois de ouvir tudo isso, por que você me ignorou e nem tentou me contatar? Dennis, você será punido por Deus. Como pôde fazer isso com sua própria mãe que te deu à luz? Você é quem fala. A que abandonou seu próprio filho, a quem deu à luz. E agora, quem está sendo punido por Deus? Como ousa? O que você está dizendo? Este não é o lugar para uma humilde faxineira gritar com um convidado. Se reclamarmos ao hotel, seu trabalho temporário aqui acabaria, não é? Então, como você pagaria o empréstimo que fez ao dar todo o seu dinheiro ao seu amante gigolô? Não seja assim, vamos nos reconciliar agora, na vida, coisas acontecem. Não fique presa ao passado. E por que você não me compra um vestido? Não compre um barato, mas um feito por um designer. Tenho que manter meu status. Parece que você está exigindo um vestido para usar em nosso casamento, não é? Você ainda não passou por dificuldades suficientes. Você não aprendeu nada todo esse tempo. Como ousa gritar conosco? Porque você se apaixonou por aquele seu gigolô. Mas agora que nos tornamos bem-sucedidos o suficiente para pagar por um casamento em hotel, você realmente quer usar um vestido para atuar como a mãe de seu filho? Por que você não tenta roubar os envelopes de dinheiro de presente novamente, como fez no funeral do meu sogro? Você é bem ordinária, mais do que aparenta, não é? Estou dizendo tudo isso em seu nome, porque não quero que falem de você, já que ninguém está na mesa principal do casamento pelo lado do noivo. Você ainda não percebeu? Por que você acha que os parentes esconderam de você sobre nosso casamento e os convidados são diferentes daqueles do funeral de seu falecido marido? Você já foi marcada como a mulher lasciva do pior tipo nesta comunidade onde seu filho e eu vivemos, assim como no céu onde seu marido está. A pior mãe e a pior esposa, tem que ser assim, certo? Tudo bem, então desaparecerei em silêncio, no entanto, você pode me ajudar com algum dinheiro? Estou passando por momentos difíceis esses dias. Toda a nossa família também passava por dificuldades. Meu marido e eu cuidávamos de seu marido e seu marido que não podia ajudar e tinha que depender de seus filhos. Todos estavam passando por momentos difíceis. Mas o que você fez então? Você sequer olhou para nós? Você não olhou, olhou. Mas você não disse que não é certo abandonar uma pessoa necessitada, certo? Isso mesmo. Você não deve abandonar quando uma pessoa está doente e está lutando. Mas você é impossível, você foi quem nos abandonou então. Ela permaneceu em silêncio. Ouça com atenção, não nos veremos novamente. Ajudar você? Isso também não vai acontecer. Então, nem sonhe em se aproveitar de nós. Seu rosto ficou vermelho. De qualquer forma, meu marido e eu tivemos nosso casamento atrasado, sendo abençoados por todos os nossos convidados. Minha mãe finalmente se livrou da culpa de estarmos vivendo sem ter nossa cerimônia de casamento. Penso novamente no ditado: o que é mais assustador neste mundo não é o dinheiro ou a pobreza, mas sim uma pessoa. A pessoa que machuca os outros é nada mais, nada menos que um ser humano. Por outro lado, pensei no que minha mãe disse: você não abandona uma pessoa quando ela está doente ou é indefesa. Quanto mais eu pensava sobre isso, mais via que ela estava certa. É o ser humano que machuca um ao outro,
mas também é o ser humano que pode ser tão curador e confiável.